Olá, aqui é o Nilo do Conaenge. Hoje eu mostrarei mais um vídeo a respeito da dinâmica de sistemas. Eu já tenho feito vários desses vídeos e lembrando você que tudo começou quando eu tentei descrever a eficiência geral de equipamento de uma fábrica, mas queria fazer isso de uma forma bastante dinâmica, né? Então usei uma ferramenta que é o Insight Maker para poder mostrar o que acontece numa empresa, considerando os critérios de disponibilidade, desempenho e qualidade que formam o índice geral de efetividade do equipamento. Então aqui, esse gráfico aqui foi gerado nessa primeira simulação, e depois eu comecei a descrever como é que eu cheguei nesse resultado, né? Que aí sim, aí eu acabei mostrando outros modelos aqui no Insight Maker. Então, um próximo modelo que eu vou apresentar para você é um que trata de um oscilador harmônico. Aqui está o exemplo. Esse aqui é um exemplo clássico da física e serve bem para mostrar as capacidades do Insight Maker. Então aqui o criador desse modelo aqui deu alguma descrição, né? Um oscilador harmônico, o deslocamento, né? A translação mecânica ali é o x1, que é a posição. O x2 é a velocidade, que é a derivada de x no tempo. E a força de excitação aqui do sistema, né? A força de distúrbio seria um Ft aqui. Como é que ele criou então o modelinho? Bom, ele criou um acumulador aqui, um estoque, né, para posição, um outro estoque para velocidade, e aqui colocou os fluxos, ó, dxdt, que é a velocidade, né, fluxo, e dx2dt, que seria a derivada segunda da posição em relação ao tempo, que é a aceleração. Ok? Depois ele começou a colocar algumas equações, só para você saber de onde é que eles tiraram essas equações. Eu posso mostrar aqui, ó, algumas referências. No meio acadêmico ainda o Wikipedia não é visto com bons olhos, mas eu uso bastante o Wikipedia e eu acredito que esse conhecimento aqui, que é a soma dos conhecimentos de milhares de pessoas, é muito valioso, né? Tanto que nesse modelo aqui a pessoa fez referência a imagens que estão aqui no Wikipedia. Então ele mostra aqui a força na mola, que é Kx, e aqui ele vai descrevendo como é que funciona essa questão do movimento de oscilação, né, considerando um sistema simples assim, massa-mola. Ele pode não ter amortecimento, e funciona aqui como esse caso aqui. A força igual a massa vezes a aceleração igual a menos Kx, depois derivando aqui, ele chega nesse sistema, que também aparece aqui na imagem, né, do Insight Maker. E aqui ele vai colocando as várias equações, e quando tem amortecimento, aparece uma variável aqui, que ele chamou de gama, que é o coeficiente de amortecimento, e aqui ele chamou de zeta. Mas é exatamente a mesma coisa, é o coeficiente de amortecimento. Ele chamou de zeta ali, simplesmente porque, se vocês buscarem esse exemplo em inglês, como a referência aqui está em inglês, né? Aí vai aparecer aqui o zeta como o fator de amortecimento, né? Razão de amortecimento, damping ratio. Mas é a mesma variável. Então ele com W0, que é a frequência natural de vibração desse sistema, e com o zeta, o gama, que é o coeficiente de amortecimento, ele consegue calcular equações aqui do sistema, que é essa equação aqui. E de onde é que ele tirou essa equação? Bom, se vocês olharem aqui o exemplo, então vai aparecer a descrição da equação aqui no Wikipedia, essa parte aqui, né? Que é a aceleração, então a segunda derivada de x em relação ao tempo, ok? Aqui a aceleração, ela é igual. Aí aqui aparece a equaçãozinha, que é a mesma que a gente usou ali, ó. A aceleração, segunda derivada de x em relação a t,
vai ser igual, passando tudo isso aqui para o outro lado, né? Menos a frequência natural de vibração ao quadrado vezes x, menos 2 vezes zeta ou gama, dependendo da letra que você considerar ali, vezes a frequência natural de vibração vezes a velocidade, que é dx dt. Então é exatamente essa equação do oscilador harmônico com amortecimento que ele usou aqui. Por isso precisa dessas duas variáveis. Lembrando que circunferências aqui são variáveis, os retângulos são acumuladores, essas setas cheias aqui são fluxos, variações na unidade de tempo, e essas setas aqui tracejadas são informações, né, que passam de um lado para o outro, mostra a ligação entre elementos. E aqui ele descreve, então, que ele está modificando a equação diferencial ordinária desse sistema em estoque and flow, que ele fala aqui, né, um diagrama de estoque e fluxo. Então, dx1 dt fica x2 e dx2 dt fica essa equação grande aqui que nós colocamos nesse fluxo aqui. Ok? E aí vamos ver como é que roda isso aí. Bom, aqui aparecem várias forças, se vocês forem ver. Vamos começar com essa aqui, que é uma rampa, de 5 a 21. O que isso significa? Se vocês forem procurar no help aqui, nas equações built-in, que já vêm construídas no Insight Maker, vai aparecer aqui, a função rampa, ela começa aqui em start, né, obviamente, termina em finish, e chega, a grandeza chega ao valor aqui do terceiro parâmetro. Então, para nós, assim, começa em 5, termina em 20, e chegando até o valor de 1. Então, vamos rodar esse exemplo aí para ver como é que fica. Aqui, ó, realmente, ó, começou em 5, em 5 segundos, né, a alteração do x, que estava em 0, ele começou a alterar. E ele vai alterar até onde? Até 1. No tempo 20, que é mais ou menos esse tempo aqui, ele chegou em 1. E depois, ó, vocês vejam que a posição ela fica oscilando, porque nesse caso aqui não tem amortecimento. Então esse aqui é um moto perpétuo. Ele não tem fim, está oscilando eternamente. Que não é uma condição real, né? Sempre existe uma perda de energia, um amortecimento, portanto. E aqui a velocidade, ó, que hora é positiva, hora é negativa, hora é positiva, hora é negativa. Então, o movimento é oscilatório. Eu poderia fazer outras excitações do sistema, e daí que o Insight Maker mostra toda a sua flexibilidade. Por exemplo, eu poderia dizer que F não veio da rampa, que F veio daqui, mas o que é isso aqui? A função seno. Qual função? Aí ele mostra aqui, ó, seno da velocidade angular em radianos por segundo, ou frequência angular, vezes o tempo aqui da interação. Né? Tá? E o W aqui é a velocidade angular, ou frequência angular em radianos por segundo. Ok? E daí eu uso essa equação, seno de W vezes o tempo. Então, como é que fica aqui se eu simular nessa nova condição aqui? O gráfico vai aparecer diferente, obviamente, porque a função de excitação ali é uma função senoidal, ou cossenoidal, como você queira. Então ele vai alterando aqui segundo essa excitação. Mas eu posso escolher outras aqui. Por exemplo, se a força de excitação for 0, onde é que ela está? Está aqui, ó. Essa aqui é 0. Se vocês forem ver, o valor dela é 0. Então, se eu simular agora, o que vai acontecer? Nada. Começa em 0 e continua em 0 indefinidamente, porque não existe nenhuma força tirando a variável x da posição 0. Né? A posição continua em 0 continuamente. Mas qual seriam outros modelos que eu poderia usar aqui? Esse aqui é uma função pulso. Diferente da rampa, ela só dá um pulso no sistema. E posso simular também. Aí vamos ver que com uma outra entrada acontece uma outra situação. Aqui de saída. Então a gente está vendo a relação entre a entrada e a saída. Aqui tem uma outra. O que é essa aqui? Vamos verificar. Essa aqui é a função passo. E antes eu tinha, bem no início, eu tinha a rampa. Né? Essa aqui é a função passo.
é uma função também aqui do Insight Maker. Vamos colocar aqui, step, e vamos procurar. Ó, função passo, início e até uma altura. Então ela dá um passo único, não é uma rampa, é um passo único para chegar no valor desejado 1. Então o que eu tenho que fazer aqui? Fazer com que o f agora seja essa função passo. E agora eu posso simular novamente. Ó, chegou em 10, né? Ele deu um passo. E aí já começou a oscilação do sistema. Ok? Mas vamos manter a condição inicial, que era a rampa. Para ter certeza que é esse mesmo, eu vou simular novamente aqui, para a gente ter certeza. Ok, a rampa começou em 5, foi até 20 segundos e a posição X terminou na média 1 aqui, né? E continuou oscilando. E a velocidade aqui ficou oscilando também aqui ao redor da velocidade média de 0. Né? Mas o que acontece se eu colocar um amortecimento? Se vocês forem ver, eu tenho parâmetros aqui que eu posso modificar nesses sliders. Eu poderia colocar que o amortecimento é 0,1. O que vai acontecer agora? Um gráfico semelhante, porém eu observo ó, que a oscilação de x vai diminuindo, diminuindo até estabilizar em 1. E a velocidade vai estabilizando em 0. Porque está convergindo aqui, o sistema vai acabar parando, né? Por causa desse amortecimento que acontece. Então esse é um exemplo da física, que conhecemos aí do ensino médio, mas que mostra bem como o Insight Maker tem essa capacidade de transformar equações diferenciais aqui complexas em um sistema gráfico simples de entender, com acumuladores, estoques e fluxos e suas variáveis. Aí você pode ir colocando a situação que você quiser. As entradas poderiam ser histórico de valores no tempo, né? Poderia ser uma tabela Excel aqui que eu jogasse os valores de f ao longo do tempo aqui e ele iria considerar isso aí. Bom, espero que esse exemplo tenha ficado entendido. Vamos para o próximo agora. Ainda nesse modelo, já me perguntaram qual é a aplicação prática, assim, né, sem ser tão acadêmica assim, desses conhecimentos. Bom, ela existe e a gente tem que estar atento às oportunidades. Né? Certa vez eu estava num cliente, ele queria aumentar a eficiência fabril, ele queria aumentar a eficiência das máquinas CNC que ele tinha, era uma empresa de usinagem, mas na conversa desse assunto principal, ele comentou comigo que como fazia muito calor, lá o pé direito era alto, mas ficava muito quente ali para os operadores, ele colocou ventiladores na parte superior, onde ficava o escritório, tijolo à vista, assim, né? Colocou uma estrutura metálica e uns grandes ventiladores ali. O problema é que quando ligava os ventiladores, a estrutura, a parte de alvenaria toda do prédio tremia, porque estava entrando em ressonância a frequência do ventilador ali, do conjunto, né, ventilador e estrutura metálica, com a parte civil ali, a parte da estrutura do prédio. E aí ele perguntou para mim se tinha solução para isso. Aí eu passei para ele, a solução tem duas, aliás, bastante simples. Se a gente for ver aqui, ó, a parte ali do ômega zero, né, que é a frequência natural do sistema, é uma equação, né, raiz de K sobre M, onde K é a rigidez do sistema e M é a massa. Então o que ele teria que fazer nesse caso prático aí do ventilador? Ou ele colocaria mais massa na estrutura, para fazer com que a frequência de vibração ali do conjunto se afastasse, né, diminuísse e se afastasse da frequência natural do prédio, ou ele poderia tentar aumentar a rigidez da estrutura, por exemplo, colocando uma estrutura metálica com maior coeficiente de rigidez. Qualquer uma das duas soluções resolveria o problema. Depois não sei se ele fez na prática, né? Perdi contato com esse cliente, mas a solução foi dada, que é justamente o conhecimento, né, de que a frequência natural de vibração é raiz da rigidez sobre a massa. Então, se você altera a rigidez, por exemplo, aumentando a rigidez, você vai aumentar a frequência de vibração da estrutura, ela tende a ficar acima da frequência natural de vibração, já resolve o problema. Ou se você
aumentar a massa, que naquele caso era o mais prático aumentar a massa, né? Você diminuiria a frequência de vibração se afastando da frequência natural de vibração do sistema. As duas soluções evitariam o efeito da ressonância, que estava dando todo o transtorno ali para o pessoal do escritório, né? Ou seja, ligando os ventiladores, né? Dava conforto térmico lá para os operadores na frente das máquinas, mas dava um desconforto, né, acústico para o pessoal que estava na estrutura ali, porque vibrava tudo, era impossível trabalhar. Depois eles colocaram os ventiladores de pé também, mais próximo às máquinas, mas eu acredito que ele vai aplicar isso aí e resolver o problema. Então é uma solução simples quando você detém o conhecimento. Então tem que saber que a frequência natural de vibração é igual à raiz quadrada da rigidez dividido pela massa do sistema. Uma outra coisa que eu gostaria de mostrar, vamos voltar aqui o amortecimento a zero. Coeficiente de amortecimento, zeta ou gama, para zero. E vamos simular novamente. Além desse gráfico aqui que mostra o tempo no eixo X, e no caso aqui a posição x1 ou velocidade x2 no eixo Y, existe um outro tipo de gráfico que aparece aqui, que ele se chama scatter plot. Ele serve para mostrar a relação de uma variável com outra. Então aqui eu tinha as duas, x1 e x2, relacionadas com o tempo em x. Agora eu coloco x1 no eixo x e x2 no eixo y. Então eu estou relacionando a posição com a velocidade. Então você vê aqui, começa em zero, né? A velocidade aqui também igual a zero. Depois aqui a velocidade chega no máximo, próximo à posição 0,2. Depois ela cai a zero de novo, mais ou menos na posição 0,4. Sobe de novo aqui em 0,6, né? x2 máximo, depois cai de novo aqui em torno de 0,8. E depois ela fica aqui, ó, quando a posição fica em 1, ou em torno de 1, né? Que fica justamente oscilando, como essa molinha aqui está oscilando. Essa molinha oscilando. O que acontece? Então o x1 fica oscilando aqui e a velocidade, né, ela fica aqui, fez uma elipse e ela fica permanentemente aqui, porque não tem amortecimento. Né? Então a velocidade nunca vai chegar a zero, bem como a posição também nunca vai chegar em zero. Fica um moto perpétuo aqui, fica em movimento contínuo perpétuo. Mas o que acontece se eu colocar de novo aquele amortecimento de 0,1 e simular aqui? Então aqui na série temporal, eu vejo, né, que x1 a posição tende a 1 e a velocidade tende a 0. E aqui no diagrama de fase, né, scatter plot, eu vejo que há um amortecimento da velocidade e quando a posição ela vai chegando aqui cada vez mais perto de 1, a velocidade então vai chegando mais próximo de 0. Então quando chegar em velocidade 0, não há alteração de posição, a posição fica em 1, com velocidade 0, aceleração em 0, podemos afirmar então que o corpo está parado. Aqui ele fica parado e aqui no primeiro exemplo ele fica em eterno movimento. Então era isso que eu queria ainda comentar nesse exemplo simples aí, mas que traz muita informação interessante para nós. Ok, então agora realmente vamos para o próximo exemplo, que trata de um pêndulo. Um exemplo da física, mas útil aqui para o nosso vídeo. Neste exemplo aqui, que eu também trouxe aí da biblioteca de exemplos, né? Porque o Insight Maker, como o nome diz, ele serve para isso, né? Ali tem vários modelos para realmente trazer um insight, né? Trazer uma visão, uma perspectiva, uma ideia nova para nós. Então uma pessoa já tinha construído isso aqui. Eu só acrescentei algumas referências, caso vocês queiram buscar informações sobre esse pêndulo rotativo. Então existe no Wikipedia, que eu gosto de consultar, né, a equação do pêndulo. Eu sempre recomendo olhar em português e inglês, porque geralmente em inglês está mais completo, né? Já que o idioma da internet é o inglês. E esses exemplos que eu trouxe são em inglês, então aqui muitas das equações eles buscam daqui, né? Desse resumo aqui que está no Wikipedia e que vai servir como referência para vocês. Mas aqui está o modelo.
tem dois estoques que armazenam um valor ao longo do tempo, que seria a velocidade angular e o próprio ângulo. Eles armazenam informação com a passagem do tempo. Tem um fluxo que é a taxa de alteração da velocidade angular, né? Então aqui, ó, existe uma equação regendo isso aí, que é a própria velocidade angular, taxa de alteração, então, do ângulo é a velocidade angular, que é isso aqui. E um outro fluxo, que é a aceleração angular. Então aqui, se vocês olharem naquelas informações, vai aparecer aceleração, né, da massa dividido por raio do pêndulo. Então vai dar a aceleração angular. Então, como é que ele sabe a aceleração da massa? Tem essa variável aqui que está ligada com o fluxo, que mostra, né, que a aceleração da massa é a força de aceleração mais a força de amortecimento dividido pela massa do pêndulo. E entra com valor negativo aqui nesse fluxo. Aqui tem o raio do pêndulo, que colocou igual a 1, a força de amortecimento, que também tem uma equação. Se vocês quiserem ver aqui como funciona, a constante de amortecimento, vezes a velocidade angular, vezes o raio do pêndulo. E aqui a constante de amortecimento começa em zero, mas depois eu posso mudar. Constante de gravidade, que é 9,81, o quê? Está em metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. Vai dar a aceleração, que é outra equação aqui. Eu não vou entrar nos detalhes das equações. É a física do ensino médio, o pessoal da engenharia lida mais com isso, da engenharia mecânica principalmente. Mas é só para vocês entenderem os efeitos que eu gostaria de mostrar aqui na simulação. Então vamos rodar um modelo aqui com um amortecimento igual a zero. Bom, se eu não perco energia, o amortecimento igual a zero, então esse sistema fica em movimento perpétuo, contínuo. Então veja que a aceleração angular, ó, ela vai ficando positiva, depois negativa, assim como a velocidade angular aqui, ó, ela vai oscilando, sempre em torno de 10 aqui, positivo, né? E o ângulo aqui vai aumentando. Isso porque não houve amortecimento. Mas se eu colocar um amortecimento aqui, por exemplo, de 0,5 e simular novamente, segundo aquelas equações, vai dar um efeito deste tipo aqui. Agora, vocês vejam que a aceleração angular ela começa oscilando e depois ela começa a convergir para um valor que vai ser o valor de zero, assim como a velocidade angular. Tá? Para ter certeza disso, eu poderia aumentar a constante de amortecimento, vamos colocar igual a 1, e simulo novamente. Aí, com um amortecimento maior, eu vou ver para que valor vai convergir. Então, deixo rodar o sistema aqui, ele vai simular essa nova situação e vai mostrar para mim o que aconteceu. Então, eu vou simular de novo aqui para a gente ver. Ó. Então, existe uma oscilação da velocidade angular, mas depois ela vai convergindo aqui para o valor de zero. Aqui no finalzinho, eu vou ter velocidade angular, aceleração angular muito próximo de zero, e a velocidade angular também tendendo a zero. E aí eu posso ver os outros gráficos, né? Aqui, ó, um diagrama de estado, né? Scatter plot, onde eu vejo, o ângulo aqui, ele vai oscilando, o ângulo com a velocidade angular. Então a velocidade angular vai chegar a zero aqui, né? A velocidade angular vai chegando a zero quando o ângulo estiver em torno de 6,26. Tá? Então, são informações que a gente pode tirar do sistema. E como eu sei que a velocidade angular é igual à taxa de variação do ângulo no tempo, porque isso é a velocidade angular, o gráfico é igual. Mas eu poderia relacionar o ângulo com a aceleração angular. A aceleração angular também vai indo a zero, mais ou menos na mesma posição ali, né, de 6,3 aqui. Aproximadamente eu consigo saber. E aqui a taxa de variação do ângulo com a velocidade angular, que é justamente a derivada do ângulo pelo tempo, é igual à velocidade angular. Então dá uma reta a 45 graus aqui.
os dois valores são igual a 1, os dois valores são igual a 2 e assim por diante, porque eles são o mesmo valor, né? Se eu quisesse adicionar um gráfico com valores, né, em forma de tabela, eu poderia inserir a tabela aqui, e aí eu poderia colocar os valores que me interessam. Por exemplo, vamos colocar a velocidade angular e o ângulo. Agora em valores. Aí ele vai colocando aqui para mim. Velocidade angular e o ângulo. Tá? Então é isso que a gente consegue descobrir com o sistema aqui. No final, a velocidade angular tende a zero, no ângulo de aproximadamente 6,28, né? Aqui com mais precisão a gente conseguiu. Isso porque eu mandei ele simular até o tempo 10 segundos. Então achei essa informação aqui. Então poderia colocar aqui tab 1. Uma tabela então de dados. Ângulo vezes velocidade angular. Ok? E todo o sistema eu posso fazer as alterações de configuração aqui. Se eu quiser simular não até 10 segundos, mas até 20 segundos. Aplico aqui e simulo novamente. Agora ele vai simular então até 20 segundos. Se estiver muito lento, a gente pode acelerar aqui, velocidade máxima, aí ele termina rapidinho. E agora eu posso ver na tabela então quais foram os valores encontrados para o tempo de 20 segundos. Então vou para o final da tabela aqui, ó. Realmente, ó, praticamente zero aqui, velocidade angular. E o ângulo aqui em 6,28. Claro que eu poderia vir aqui e colocar mais uma informação, né? Então tem velocidade angular, o ângulo e agora poderia colocar a aceleração angular e aplico aqui. Agora esse valor, né, de aceleração angular também vai aparecer aqui para mim. Tem a velocidade angular, o ângulo e a aceleração angular. Os três na tabela aqui, eu posso estar observando aqui os valores. E também vejo ó, que daí o valor da aceleração angular tende a zero quando o ângulo está em torno de 6,28. Perfeito? Então esse é um caso mais complexo ainda da física, da parte da mecânica, mas bem interessante. Agora vamos para um próximo exemplo. Agora eu abrirei um outro exemplo aqui, bastante interessante, de aplicação prática aí da série de Fourier. Às vezes temos a impressão que esses exemplos clássicos, usando matemática avançada, não servem para muita coisa no dia a dia, mas tem suas aplicações. E no Insight Maker aqui é fácil de ver como a série de Fourier ela pode aproximar sinais, né, em forma de onda quadrada ou a onda dente de serra aqui, pode ser aproximada pela série de Fourier. Então, o autor desse modelo aqui, ele já deu algumas dicas para nós. A gente pode buscar mais informações aqui sobre a onda quadrada ou sobre a onda dente de serra, como queira. Vou buscar aqui a onda quadrada primeiro. Ele já joga direto lá para o Wikipedia para a gente ver os tipos de onda, né? Ondas senoidais, cossenoidais, são onda mais tradicional. Depois tem onda quadrada, triângulo, a dente de serra. E a série de Fourier que define ela é essa equação aqui. Aqui ele mostra, né, como é que ele chega nesse resultado. Mas seria essa equação aqui. Então, infinitos termos da série de Fourier representariam com exatidão a onda quadrada nesse caso. Mas não é necessário que tenhamos muitos termos, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, ele está aplicando 8 termos. Então eu mesmo coloquei aqui os GIFs, né, para a gente poder dar uma olhada.
Aqui, se a gente quiser, dá para aumentar um pouquinho mais aqui, ó. Vocês vejam aqui, ó, conforme ele vai colocando mais termos, são 8, né, que ele considera aqui, a onda obtida pela série de Fourier já fica bem mais próxima da onda exata, né, que está em preto ali, né. A onda em vermelho vai se aproximando conforme mais termos da série eu vou colocando. Isso para a onda quadrada, mas também serve aqui, olhando a dente de serra, aqui tem uma explicação dela. Aqui está o equacionamento dela, como é que fica. E pode-se usar uma dessas duas formas aqui. Eu também coloquei aqui, busquei a informação de onde estava o arquivo, né, para a gente poder dar uma olhada. Aqui ele usa 8 termos da série, mais 1,5 aqui no início. Né? Então acaba tendo 9 termos aqui na onda dente de serra. E como é que eu descobri essas informações? Eu já mostrei no outro vídeo, mas para quem não assistiu, você aperta o botão direito sobre a imagem e busca aqui, ó, Custom Image, que é onde ele buscou a informação. Esse GIF, então, está neste caminho aqui, ó, está neste caminho aqui da internet. Então, se eu copio ele e depois largo aqui numa aba qualquer, ele vai me mostrar exatamente aquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês antes. Tá? Eu recomendo quando a gente buscar informações, em geral, o inglês tem mais informações, né? Mas eu recomendo também que você olhe em português, porque não é uma tradução literal, né? Então há informações adicionais aqui que cabe a gente olhar, que pode nos ajudar a entender melhor para que serve esse conteúdo. Né? Então eu posso fazer isso para onda quadrada e para dente de serra também. Então é uma abordagem diferente, às vezes não entendemos a explicação de uma forma, mas ela chegando de uma outra maneira, independente do idioma, né, acaba que faz sentido para nós. Bom, neste modelo aqui só tem variáveis, que são essas elipses, e informações aqui, que são essas linhas tracejadas. Não existem fluxos, então não há estoque e nem fluxo neste modelo aqui. Foi simplificado apenas com variáveis e informações, que são essas setas. Então olha aqui, ó. O que ele está dizendo? Está dizendo que eu vou usar uma variável 1, que é a amplitude da onda, F1, que é a frequência da onda, a variável π, que aqui ele fez uma equação, 2 vezes o arco seno de 1, para dar o 3,1415. O tempo, que ele está buscando a própria variável tempo do sistema, então ele vai chamar aqui dentro do nosso modelo de time, que é uma função, time entre parênteses, né, sem nada dentro, busca o tempo do sistema. E essas variáveis aqui, todas essas 4 aqui, elas estão influenciando tanto a onda quadrada quanto a dente de serra. E aí vamos simular aqui para ver o resultado que a gente obtém. Olha só. Essa aqui é a onda quadrada. Ela não é perfeita, porque só usou somente 8 termos, né? Mas ela se aproxima, dá para ver o formato certinho de que é uma onda quadrada. E ao lado aqui aparece a onda dente de serra, que também mostra muito próximo à dente de serra ideal. Né? E aqui estão os parâmetros. Como a amplitude aqui, por exemplo, eu coloquei amplitude 1, né? O máximo foi 1 e o mínimo foi menos 1. Se eu colocasse amplitude 5 e rodasse de novo o modelo, aí ele simplesmente vai multiplicar a constante, né, 5, pela onda, vai dar o máximo em torno de 5 e o mínimo em torno de menos 5. Ok? Eu também poderia mudar a frequência. Vamos dobrar a frequência aqui. Vocês vão ver que a onda ela fica com um período menor, né, porque eu aumentei a frequência, que é o inverso do período. Então isso eu vejo para a onda quadrada e também para a onda dente de serra. Então aqui mais um exemplo aí mostrando a aplicação prática do Insight Maker aí, trazendo um problema complexo de uma maneira bastante simples. Agora vamos rodar mais um exemplo. Para o próximo exemplo, antes vamos fechar aqui então essas janelas que eu
não estou precisando utilizar. Se eu quiser abrir um outro exemplo, é só clicar nesse ícone à direita aqui no canto superior. E daí eu escrevo uma palavra que lembre o modelo, né? Então aqui é um modelo esse aqui do reservatório. Então é um modelo bem simples, mas mostra algumas outras primitivas aí que vocês podem estar utilizando aí no Insight Maker. Eu achei interessante mostrar. Então é o caso clássico em que o reservatório aqui ele recebe água, líquido, né? Então vai ter o volume aqui, que inicialmente ele é igual ao volume inicial, que aparece nessa variável aqui, volume inicial. Então no tempo zero, o volume aqui recebe então o volume inicial. É isso que está nessa equação. O valor inicial é o volume inicial. Então esse estoque, esse acumulador recebe a variável volume inicial. Mas ele tem um fluxo de entrada, que vai acrescentar água no reservatório, e um fluxo de saída, que vai retirar a água do reservatório. O que é a entrada? A entrada aqui é uma variável, que ele chamou days to seconds, e outra aqui que eu achei interessante mostrar, que é a primitiva converter. Essa aqui, converter, o que ele faz? Ele busca uma série de dados históricos, né? Eu tenho então os dados históricos aqui para 3 anos. Então aqui estão os dados históricos de fluxo de entrada no reservatório. Ok? E a saída, ele fez uma equação que ele seguiu ali o outflow rate, que é o fluxo de saída, e esse fluxo de saída usa aqui cosseno, usa uma função matemática para saída. Então, simulando isso aqui, vai dar um resultado assim. Ó. O volume do reservatório ele vai alterando e não tem uma curva muito bem definida. Por quê? Porque a entrada e a saída são muito diferentes. Se eu for ver aqui o fluxo de entrada e o fluxo de saída, vejo que o fluxo de entrada é discreto, todo aqui picotado, todo quebrado. E o fluxo de saída é uma função cosseno, né? Bem comportada aqui. Então, por isso, há essa quebra, então, aqui na maneira que o gráfico aparece. Certo? Então, se vocês quiserem usar... outra coisa que é interessante usar é uma outra primitiva que nós podemos utilizar, que é a primitiva Ghost. Então, você pode selecionar uma variável e depois ela fica sendo como um fantasma daquela ali. É uma cópia idêntica, né? Que eu posso usar. Isso aqui é mais interessante quando eu tenho um modelo muito grande e para ligar de uma seta daqui até o outro elemento ficaria muito longe, né? Então eu crio um ghost, coloco ele mais próximo lá. Vamos supor que eu quisesse aqui... Vou copiar aqui uma variável. Que eu quisesse ligar aqui, ó, modular days com outflow rate aqui. Vamos mudar esse nome aqui para O2, por exemplo. Se eu ligar aqui direto, fizer um link direto aqui, ó, vai ficar ruim, né? Vai atravessar meu modelo aqui. Claro que eu poderia tentar melhorar isso, né? Fazendo com que essa ligação aqui, ela não fosse uma linha reta, com que ela fosse uma curva, por exemplo. Colocaria mais um ponto ali, é só Shift clicando na linha, né? E pronto, ele faria a curva, mas fica meio estranho, né? O melhor é, nesse caso aqui, é criar um ghost, e daí ligar aqui, ó, diretamente, daqui até ali. E pronto, tá feito. Então esse é o exemplo simples aí, querendo mostrar a variável tipo ghost, né? Mais uma primitiva, que é uma cópia, né, da variável original, e o converter aqui, que é muito interessante ver. Vamos para um próximo exemplo agora. Então vamos fechar aqui e buscar um próximo exemplo. É o exemplo que trata do conforto térmico de uma casa.
Então aqui, ó. É um modelo, no caso, que considera a temperatura externa da casa e temperatura interna da casa. E como lidar com isso, né? Então vamos verificar aqui o que foi criado. Um acumulador, um estoque, né? Uma fonte de energia, uma variável óleo, BTUs por galão. Aqui um acumulador do calor na casa, que recebe calor da fonte de energia e perde calor para o ambiente externo. Imaginando aqui um país no inverno, né, muito frio, Estados Unidos, ou Alemanha, enfim. Aqui então variáveis com a temperatura da casa, um termostato setado aqui para um valor mínimo, também para um valor máximo. E aqui o histórico de temperatura externo. E aqui ele mostra, ó, se vocês forem olhar aqui, 1.440 minutos, que é o número de minutos por dia. 24 horas vezes 60 minutos dá 1.440 minutos. Então aqui, ó, em torno de 5 horas da manhã, estaria por volta dos 40 Fahrenheit, graus Fahrenheit. E por volta do meio-dia, em torno de 80 graus Fahrenheit. Então isso aí mostra que varia muito, né? Na madrugada esfria e por volta do meio-dia esquenta muito a temperatura externa. Isso influencia, claro, no conforto térmico aqui do ambiente. Então vamos simular aqui como ficaria. Vocês vão verificar, ó, que mesmo em velocidade de simulação full speed aqui, ó, demora muito, porque está bem complexo esse modelo. Então, para a gente não ter que ficar esperando todo o resultado, eu já tinha simulado aqui do lado, e eu vou colocar para vocês o resultado. Então o resultado aconteceu assim, ó. O que acontece aqui, ó? De madrugada, como a temperatura está abaixo de 68, que é o limite mínimo aqui do termostato, limite mínimo é 68 graus Fahrenheit. Vamos olhar aqui, ó, só para ficar mais claro isso. Ele está simulando aqui. Limite alto é 70. O limite mínimo aqui é o alto menos o delta aqui, que é 2, então é 68. Então aqui de 68 a 70 é a faixa onde ele fica, quando chega em 70 ele desliga, né, o aquecimento, quando baixa de 68 ele liga o aquecimento, quando chega em 70 ele desliga, e assim ele fica ligando, desligando, ligando, desligando. O que é isso aqui? Isso aqui é a temperatura da casa, Até que a temperatura externa ela supera os 70 graus Fahrenheit. E aí, com isso, a gente tem a temperatura já na casa acima do desejado. Então, o termostato desliga, né, o aquecimento, até que começa a anoitecer novamente, esfriar, né, a temperatura externa cai muito, e aí, de novo, liga aqui a parte do aquecimento, né, para manter o conforto térmico. Então, esse aqui é o exemplo, mas ele demora muito para rodar, né? Então, eu não consigo fazer aqui para você, porque ele realmente, ó, eu posso continuar simulando, ele vai mostrar a dinâmica ali, né? Mas muito, muito lentamente. Se você quiser, você roda até o final e irá obter exatamente um gráfico como este aqui. Então, ok? Aqui ele tem outras informações, se você quiser vasculhar um pouquinho mais o que foi calculado, a maneira que foi obtido os dados, a troca térmica aqui, energia, BTUs, consumo de combustível. Vamos ver aqui, ó. Quando ficou desligado, nessa faixa aqui, ó, ficou desligado, né? O sistema de aquecimento não estava ligado. Então o nível ali de óleo se manteve em 197. Aí quando ligou novamente, ele começou a consumir novamente, né? Bem como mostra aqui no gráfico. Faz sentido. Então aqui a energia está em BTUs, que é British Thermal Unit. E o sistema de unidades aqui, o tempo está em minutos, né? Porque são 1.440 minutos em um dia. Então foi esse o cálculo que ele fez. Mesmo usando aqui
o algoritmo Euler, que é mais rápido que o Runge Kutta-4. Mesmo assim está demorando bastante para calcular isso aqui no sistema. Mas ficou interessante esse modelo, espero que você aproveite. Agora vamos para o nosso último modelo. Então vou fechando aqui. Esse último modelo também é bastante complexo. Eu não sei detalhes desse modelo, o autor ali não deixou muito claro. Mas acredito que ainda está em desenvolvimento, ainda está em estudo, por isso não tem tantos dados. Mas eu achei válido mostrar para você, porque ele é um sistema híbrido entre energia hidráulica e eólica. E aqui ele mostra a configuração que ele criou no Insight Maker para avaliar esse sistema. Aqui tem uma potência eólica e aqui uma potência hidráulica, que são variáveis. E tem uma série de outras variáveis que eu não entrei em detalhes no sistema. Mas o que eu achei interessante para mostrar para vocês são os dados históricos. Tanto vento, quanto demanda, quanto caudal aqui são converters, né? Eles buscam dados externos. E se eu entrar em um deles aqui, até demora um pouco para carregar, porque eu observei que ele está trazendo dados históricos nas três variáveis, tanto de vento, quanto demanda, quanto caudal. Ele está trazendo dados históricos de 20 anos. Então olha só como o gráfico fica bastante denso. Então está aqui, ó. Se eu for ver aqui os últimos valores, né, dá em torno de 20 anos. Então 365 vezes 20, 7.300. Fiz a conta aqui do ladinho. Aqui, 7.300 dias, que é mais ou menos o que ele tem aqui, né? Esse histórico de 20 anos ele tem para as três variáveis. Então ele traz um histórico que é real, é o que realmente aconteceu. Claro, dados históricos não garantem que o futuro vai se repetir exatamente como aconteceu 20 anos atrás. Muito provavelmente não. Mas serve como base para estudo do modelo. Então é isso que ele fez. O resto já conhecemos, né? Aqui tem os fluxos, aqui os acumuladores, embalse 1, embalse 2, as variáveis, as informações que estão circulando entre as variáveis, essas setas tracejadas. E aqui a gente pode simular. E aí nós vamos ver que com a demanda essa que está em azul, eu tenho uma parte da energia que é hidráulica, que é essa que está em verde, e uma parte complementada, então, que é eólica, que é essa aqui que está em vermelho. Então eu tenho ambas aqui participando do sistema para suprir a demanda existente. E aqui ele põe uma série de análises aí, mostrando o quanto o Insight Maker então é capaz de nos ajudar a estudar um modelo. Mas enfim, isso é o último vídeo de hoje, onde eu mostro as capacidades aí de simulação. E, de novo, faço o apelo que você crie seus modelos, né? Você pode fazer estudos da sua empresa, da sua fábrica, do seu escritório, como as coisas funcionam. Se você tem dados históricos, melhor ainda, você consegue entrar com esse tipo de variável aqui e buscar informação histórica. Colocar informação de dados reais que aconteceram. Se você tem equações para modelar os sistemas, considerando randomicidade, delays, o que for, é possível simular. Ó, veja que densa aqui essa saída aqui, né? Essa aqui é a demanda, né? Como é densa. Então os valores vão mudando aí com o passar do tempo aqui, né? Essa aqui são a entrada em dias, dá 20 anos, dá 7.300 dias. Tá? Para que você faça seus estudos, aí, pega seus modelos mentais, né? O Peter Senge, que escreveu a quinta disciplina ainda da década de 90, né? Aproveitava muito, né, da dinâmica de sistemas, dessa ideia de pensamento sistêmico, e aí ele não pode ser só qualitativo, ele tem que ser quantitativo também. Então, para ser quantitativo, nós precisamos usar uma ferramenta, como por exemplo o Insight Maker, e daí nós simularmos a situação aqui o melhor possível que pudermos, né? Modelando com lógica, matemática, dados históricos, e simulando e ajustando o sistema para que ele fique o mais próximo possível da realidade. Lembrando que todo modelo está errado, mas alguns modelos são úteis. Então,
os modelos nos aproximam assim do que irá acontecer, embora eles não sejam perfeitos, obviamente. Tá certo? Então, acho que hoje eu encerro aqui com esse modelo e vou criar mais alguns aí para a gente poder aprofundar mais esses conhecimentos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, compartilhe com seus amigos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, da pós-graduação, da graduação, do ensino técnico, enfim, para que a gente consiga atingir mais pessoas. Tá? E se puder, pode curtir esse vídeo aí, que nos ajuda a estar construindo mais material para você. Ok? Obrigado e até mais.